Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um episódio do ToroCast, a edição desse mês finalmente com nossos convidados, tanto convidado, e podemos estar aqui trazendo sobre protagonismo juvenil, falar sobre ensino superior, ensino médio, trazendo a perspectiva de sonhos, frustrações e tudo que possa vir numa conversa que não é só uma conversa, são oportunidades. E eu me chamo Antônio. Eu me chamo Guilherme. E hoje estamos com a Maria Alencar, estudante de design, 20 anos, participa do Movimento Empresa Júnior através da Arco EJ e hoje é nossa convidada para estar falando sobre as mais diversas perspectivas. Como é que você tá, Maria? Oi, gente, tudo bem? Que legal estar aqui hoje com vocês, na sexta-feira. Eu tô bem. Foi um dia parcialmente bom, como pode ser alguns dias, né, da semana. Mas estamos aqui. Vai ficar bom agora. Vai ficar bom agora. Olha, particularmente meu dia, acho que foi mais ou menos. Tem a questão do trabalho, faculdade, essas coisas da vida. Mas, estando aqui no ToroCast, meu ânimo sempre volta, energiza e eu fico feliz de novo. É por isso que eu vim voando pra cá. E você, Guilherme, como é que você tá? Cara, agora eu tô melhor. Tava um pouco estressado agora há pouco, mas principalmente porque me atrasei um pouco pra vir pra cá e não tava nos planos, né? Mas agora eu tô mais leve. Gosto daqui, gosto da oportunidade de estar gravando o podcast, realizando o nosso projeto, conversando com as pessoas. Me fez muito bem o primeiro episódio, eu senti assim, tava um pouco apreensivo no começo e depois assim, a gente foi deslanchando a conversa e cara, eu senti que aquilo ali foi uma coisa muito especial e eu queria aproveitar para agradecer o pessoal que botou fé no nosso trabalho, acreditou na gente, já tá sendo valorizado, né? A gente cresceu em todas as mídias, no Instagram aí, mais de 200 seguidores, fizemos até o vídeo do Batendo as Metas. Felicidade. E não só pessoas conhecidas, né? Claro, teve muito carinho assim, da galera que já conhece a gente há mais tempo, então acredita no que a gente está fazendo. Mas teve muitas pessoas assim, novas também entrando na comunidade. A gente finalmente criou o grupo da comunidade, do conselho. Tá andando tudo muito bem e eu tô feliz com isso. Poxa, de mesmo modo, acho que só gratidão e felicidade por tudo que a gente está conquistando, alcançando e podendo dinamizar e alcançar cada vez mais vozes e pessoas que possam estar escutando e assistindo a gente. Eu queria só relembrar, para quem não assistiu o nosso último episódio, que foi a introdução, o qual a gente apresentou o ToroCast, falou do conselho, comunidade, conheceu a mim, o Guilherme, o Renan, que está por trás das câmeras. E eu queria detalhar um ponto, que o ToroCast ele foi algo que nós pensamos assim desde a época do ensino médio. A gente sempre falou em criar um projeto, criar um negócio, algo de impacto, algo que pudesse fazer diferença na cidade de Manaus, na região. E o grande pontapé que eu acho importante frisar é que eu, Antônio, faço parte do programa de embaixadores do MAP Educação, que é uma instituição voltada a pregar valores, falar sobre a importância da educação, formar jovens, voluntariado, entre outros. E através desse pontapé dessa formação, a gente implementou o projeto do ToroCast, chamamos a galera para participar e hoje estamos aqui conversando. Eu até faço questão de fazer menção honrosa para o mentor, que é o Arthur Finati. Um salve para ele que tem acompanhado o projeto desde o início. Valeu, Arthur. Queremos você aqui, dados comentários, entre outros. E um resultado desse processo é que nós temos um conselho de voluntários e voluntárias que estão desenvolvendo, conversando com a gente dia após dia. E hoje nossa conversa tem um embasamento, uma roteirização que foi escrita por esses voluntários. É importante frisar isso, do trabalho voluntário e da dedicação que foi posta na conversa de hoje. Não sei se chegou para Maria isso, mas muita gente ficou interessada quando a gente publicou que seria a nossa primeira convidada e tal, e que a gente abriu espaço para que eles fizessem perguntas para vocês e a gente ia basear nessas perguntas no roteiro desse episódio. E teve assustadoramente várias perguntas, né? Sim. Poxa, gente, que legal, fico feliz. Então a gente pode começar? Sim, claro. Sim. Eu só vou dar uma introdução. Os nossos blocos se dividem em anseios, frustrações, ensino médio, ensino superior, paixão pela área. Então a gente vai seguindo, e tanto eu quanto o Guilherme a gente pode comentar alguma coisa, você se tiver algum comentário pode adicionar. Então a gente vai começar pelos anseios e frustrações. Perfeito. Como foi apresentado, você faz design, participa do Movimento Empresa Júnior, é mentora bolsista de P&D, faz parte de outros projetos. Mas vamos falar daquela Maria mais jovem, assim, um passado um pouco recente. Como é que se dá o teu ensino médio, Maria? Como é que foi essa trajetória? Que tipo de aluna tu era? Onde tu sentava? Se era na frente ou atrás? Era do tipo que conversava, mais quieta? Fala um pouco pra gente. Cara, então,
Pra falar a verdade, no meu ensino médio, na minha vida toda, até chegar ao ensino médio, eu fui muito CDF. Eu fui muito nerd, assim. E aí, quando chegou no ensino médio, eu entrei, na minha cabeça, eu precisava entrar numa escola que era muito doida. Porque na minha cabeça, quando eu entrasse na faculdade, minha vida ia acabar. Porque eu ia só estudar. Tanto queria queimar todo o pavio ali na Eu queria na queimar escola. todo o pavio no ensino médio. E aí Interessante. Interessante, né? Eu fui procurar pela escola que mais saía, assim, do padrão de escola. Porque eu queria uma escola onde os meninos usavam piercing e a blusa era cortada. Porque eu queria viver o meu ensino médio. Na minha cabeça, acabou o ensino médio, acabou... A gente devia ter feito isso aí. O que, gente? Devia ter aproveitado. Devia ter aproveitado? Vocês não fizeram isso? Ah, eu acho que a gente aproveitou, assim. Ao nosso modo. Ao nosso modo, E assim, em relação ao teu curso, design, na época que tu chegou a montar um plano de estudo, tu já pensava nisso desde o início do ensino médio? Foi algo de terceirão assim do nada? Como é que se dá isso? Cara, então, durante a minha vida eu sabia que eu ia entrar na faculdade. Desde o começo eu fui colocada na minha cabeça que eu ia entrar na faculdade. Eu não sabia o que ia fazer, mas eu sabia que em algum ponto ia chegar uma grande prova e eu precisava fazer o teste pra passar para essa prova. Eu não sabia o que era design, eu não sabia o que era arquitetura, eu sabia que eu sabia desenhar. E aí tem aquela pessoa que fica lá fazendo o olho no caderno da escola. Enquanto tá todo mundo estudando, ela tá lá fazendo o olho com uma íris enorme assim e vários cílios. Sempre tem essa pessoa. Eu era essa pessoa. Essa era a Malu. Geralmente era assim. Interessante. Não tenho esse talento. Inclusive, desenho técnico, o Brasil... Acabou com o Brasil. Acabou com o Brasil. A única matéria que eu reprovei, cara. Mas assim, tu tocou num ponto muito importante que foi o desenho. Eu achei legal tu falar isso, que sempre tem uma aluna, um aluno que está desenhando, passa tempo livre se dedicando. Como é que tu acha assim, que isso contribuiu para tua visão onde chega hoje o design? Tinha incentivo na escola? Via parte assim, dos professores, professoras desenvolvendo esse trabalho contigo, ou foi algo muito só a Malu? Cara, não. De professores e escola eu não vi tanto reconhecimento ali. Foi meu, foi paralelo. Eu sabia que eu tinha que estudar pra entrar na faculdade, pra entrar no vestibular, né? Fazer as provas. Mas foi algo que foi paralelo ali. E só que em algum ponto eu precisei parar tudo. Eu precisei me focar só pro vestibular, porque eu precisava entrar na faculdade. E aí, como toda pessoa que desenha, tá nessa área aí, tem duas opções. Ou você faz design, ou você faz arquitetura. E eu fiquei entre esse meio termo e acabei escolhendo design. Além do design e arquitetura, tem artes visuais, não? Com certeza. Chegou a cogitar? Com certeza. Eram minhas 3 opções, na verdade. 3 opções. E teus pais, como viam? Meus pais sempre me apoiavam, assim. A minha mãe, ela é professora e meu pai, ele é engenheiro. Então, se de um lado eu tive conselhos muito pragmáticos de um engenheiro, eu tive conselhos muito abertos da minha mãe. E acho que isso me ajudou no caminho. Interessante. E quando chega no terceiro ano, eu sei que o terceiro ano pra gente, pelo menos eu e o Guilherme, era algo muito engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente tá no terceiro ano pensando na faculdade, tem gente que não sabe nem o que quer fazer, a gente quer aproveitar. O último ano, né, tem gente que fala que o ensino médio é uma memória pra vida. E a gente, nossa, é a festa, às vezes tinha saída técnica, você saía assim pra ímpar. Saída técnica? A gente fazia uma visitação pra conhecer a UFAM, o EA. Ah, tá. A gente foi pra outros lugares. Foi pro laboratório de anatomia da UEA, nunca esqueci esse dia. Nossa, teve gente que passou mal lá. E como é que foi o teu terceiro ano, essa perspectiva? Tu ficou dedicada totalmente no vestibular? Conseguiu aproveitar? Como é que foi esse desenvolvimento? Cara, o meu terceiro ano ele foi bem intenso. O meu terceiro ano casou com o início de um relacionamento no terceiro ano. E aí foi muito intenso. E foi o momento que eu comecei a estudar no centro. Então eu vivia muitas experiências lá, nessa paixão. E lidar com o vestibular, a pressão do vestibular que tá ali pra quem tá no terceiro ano, foi bem complicado, bem intenso. É bem difícil tentar equilibrar, viver o ensino médio e passar no vestibular. E passar no vestibular. Não, e fora o relacionamento, né? Porque você tem que dar atenção, e são muitas frustrações, brigas, discussões às vezes, porque é muita pressão fora. Aí a gente fala de família, é por isso que faculdade. Muitas vezes a família não incentiva, né? Pelo contrário, às vezes até proíbe, né? Até proíbe o relacionamento antes da faculdade. E aí você falou, né, que assim, a gente tem muitas experiências no ensino médio, eu acho que me marcou muito foi isso, sabe? Todas essas confusões e tá ali lidando com várias coisas ao mesmo tempo, me preparou pra muita coisa depois. Eu sempre fui uma aluna mais quietinha,
Mas eu sabia que quando eu chegasse no ensino médio, eu teria que fazer alguma Quer coisa. dizer que você pra era minha uma vida aluna mais mudar. quietinha. É. Porque olhando Antes pra ti disso. agora não parece. Antes disso, tinha outra Malu. Ah, entendi. E o que você diz então que essa transição pro ensino médio foi o que quebrou o casulo, assim, Foi. Eu acho que estudar no centro é uma oportunidade. Você pegar um ônibus de onde quer que você mora e você ir pro centro, traz uma sensação de liberdade muito grande, Entendi. sabe? Um pouco da paisagem também, né? Com certeza. A gente passeava muito por ali. Quem estuda no centro sabe disso. Eu acho que é uma mescla, né? Porque o centro é muito vívido, eu acho que é uma parte muito vívida da cidade. Então, às vezes tem show, alguma coisa no teatro, no Paço, um barzinho ali pra tomar alguma coisa, um restaurante ali, aqui a colar barato. A gente que é estudante sabe como é que é essa questão de preços, valores, né? Então, acho que é muito legal, porque se você vê a escola no centro, né? Tá perto de tudo. Tá perto de tudo. Tá perto de tudo, são várias coisas pra fazer. Tem gente que fala assim que Manaus não tem muita coisa pra fazer, mas quando chega no centro, alguma coisa tem. Alguma coisa aparece. Alguma coisa tantas histórias que você vive no centro são surpreendentes. Assim. Realmente, a gente entra, parece que tá, assim, mudou a dinâmica totalmente da cidade. Ali é movimento, né? É movimento. É movimento. E diante de toda essa mescla, relacionamento, pressão, faculdade, o que tu leva como aprendizado? O que tu diria para outras Malus que estão por aí, outras pessoas que pensam na mesma área que você, do ensino médio, assim, perspectiva assim de estudo ou de aproveitar mesmo também? Que caminho? Eu acho que isso deve ser muito equilibrado. Apesar de tudo isso que eu falei, apesar de tudo isso das experiências vividas no centro e relacionamento e querer ali tacar o solto ali, sabe? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque eu sabia que eu teria que fazer essa prova, que era a prova do vestibular, né? A gente tá tanto pressionado ali por tanto tempo. Mas quando você cria um cronograma para os seus estudos e você se dedica a isso, o resto ele vai ser muito fluido, sabe? Você vai viver suas experiências, você vai estar em contato com as pessoas que você gosta, você vai ter os amigos e vai ter uma hora que você precisa estudar. Dizia Renato Russo, disciplina é liberdade, né? Disciplina é liberdade. Nossa, que bacana. E assim, falando assim, tu falou que desde muito tempo atrás tu já desenhava, certo? Isso. Mas assim, entrando um pouco sobre paixão, tu tem alguma memória, alguma coisa assim, algo que te marcou e tu pensou assim, eu tenho que fazer isso pro resto da minha vida, eu tenho que estudar, trabalhar com isso, seguir essa linha? Chega a ter alguma memória, algum relance? Eu tenho muitas memórias, assim. Meus pais ficavam absurdamente chateados quando eu pegava todas as canetas que eu tinha e passava pela parede toda. Meu antigo quarto, ele era muitos rabiscos que eu não conseguia adivinhar o que era. Porque eu precisava parecia que eu precisava ter algo ali pra mim, sabe? Então eu pegava a tinta e passava na mão, e passava na parede, escrevia meu nome, e escrevia o nome das pessoas que eu gostava, e fazia desenhos ali. Quem nunca, né? Quem nunca? Caraca, falando da minha perspectiva, né, da minha graduação, eu nunca, assim, eu acho engraçado, porque meu pai, ele é formado em economia, ele é bacharel em economia, e eu, no terceiro ano, assim, eu nunca parei pra falar com meu pai sobre o curso, falar com minha mãe, assim, eu ia muito pelas aulas, sabe? A gente teve alguns professores que marcaram de geografia, de história, salvo entre outras matérias, vários professores que marcaram a nossa trajetória, mas sempre quando chegava na aula de história, o professor falava sobre os lances da economia, porque quando a gente entra na economia, envolve várias outras disciplinas também, né? Então, a política, a geografia, história, algo que aconteceu em 1960 e pouco, afetou o Brasil X anos depois com o mercado internacional. E aquilo me admirava muito. Eu sempre parti da visão de protagonismo, né? De liderança, de tentar ter um coletivo, de um movimento, até política mesmo. Eu acho engraçado porque, parando pra me lembrar agora, levou um tempo assim até tu criar essa imagem de tipo... De eu olhar pra ti e falar assim, que esse cara quer fazer economia. Sinceramente, até acho que o primeiro ano, eu não tinha ideia assim, do que tu faria pro resto da vida. Agora, hoje eu não consigo desassociar isso de ti. Acho engraçado. E contigo, Brasil, em relação à engenharia química? Cara, eu acho que eu contei um pouco disso no episódio anterior, né? Mas assim, foi quase que instantâneo a paixão com a química em si, quando eu comecei, a gente começou a estudar aquilo no 9º ano, no nosso caso, né? Assim, foi de imediato eu olhar para aquilo e saber que eu queria continuar ajudando com aquilo o resto da vida, entendeu? A dúvida era
que tipo de profissão especificamente, né? Porque eu poderia trabalhar com química em vários níveis. Então, qual tipo de profissão que eu escolheria para aplicar aquilo? E aí, com o tempo, conhecia, era novidade para mim também, engenharia química, só fiquei sabendo no começo mesmo, no ensino médio, que isso existia. E gostei do conceito e fui seguindo. Cheguei na faculdade, descobri que era outra coisa, mas gostei ainda mais. Eu acho que só que esse descobrir o conceito, né, que tu pontuou bem. Mas imagina, né, a gente no terceiro ano, PSC, CIS, Macro, Enem, de vez em quando um extra macro da UFAM, de vez em quando gente que viaja pra Roraima pra fazer a prova lá, tem gente que viaja pra outros estados, gente que faz prova. A gente tem um amigo, Vini, que foi o único que passou em Tabatinga, foi no curso dele? Foi, ele marcou pra Tabatinga o curso dele, e ele escreveu lá. Ele passou Era o único inscrito. Não, o Renan, ele fez o Enem em Coari. Ele viajou, ele foi fazer o Enem em Coari. Foi, ele fez lá. Ele ficou 3 dias, 5 dias sem falar com a gente. Ele ficou direto. É verdade. Foi esse Enem que o Renan foi pra filosofia, não foi. Alguma coisa aconteceu em Coari. Alguma coisa aconteceu. Aí, beleza. Esse lance de vestibulares, das faculdades, todos esses processos. E aí, beleza, a Malu foi e passou em design. Foi. E o primeiro ano? Como é que é esse choque, assim? O primeiro ano de design na Federal, na UFAM, como é que se dá isso pra Malu? Cara, lembra que eu falei que minha vida ia acabar quando eu entrasse no ensino médio? Aquilo caiu por terra quando eu entrei na faculdade. Porque eu descobri que eu ia conhecer muita coisa. Quando eu entrei, tive aquele contato com as pessoas, eu descobri que ia acontecer alguma coisa. E foi engraçado, porque no dia que eu cheguei pra fazer minha matrícula, tinha pessoas com placas assim, né? Cadê os calouros de design? E eu tava com meu pai, eu tava morrendo de medo, porque eu sabia que iam pregar uma peça, iam fazer alguma coisa. E aí teve um momento que meu pai saiu no banheiro e eu fiquei sozinha. E parece uma coisa, eles me olharam e falaram, você é caloura de design? Eu falei, eu sou. E aí eles começaram a conversar comigo e do nada juntaram umas 10 pessoas assim na minha volta e começaram a falar sobre design. E aí eu descobri que muita coisa ia acontecer, que eu ia conhecer muita gente legal. Mas falando de primeiras impressões, quando eu cheguei na faculdade, eu não sabia que podia reprovar por falta. E eu era uma pessoa muito atrasada nas minhas aulas, sempre chegava atrasada. Então, teve algum dia que eu morava muito longe da faculdade. Tinha que pegar um ônibus e era muito longe, tipo 1h30 pra chegar na UFAM. Então, eu sempre perdi a primeira aula. Isso era óbvio, eu era a pessoa que acabava as cadeiras e aí eu tinha que pegar uma cadeira em outra sala e trazer pra minha sala pra poder sentar, senão eu sentava no chão. E aí eu sempre perdi a primeira aula e por causa disso, passou um tempo assim, eu fui olhar o portal da faculdade e descobri que existia uma coisa chamada RF, e que era reprovando por falta. E foi assim que eu descobri que dá pra reprovar por falta. Caraca, eu acho que é interessante esse ponto que você falou, porque a gente, quando tá no ensino médio, a gente entende muito bem como é a dinâmica. Tem um tempo. É tudo muito claro, né? É tudo muito claro, é tudo um quadradinho. Eu sei que 7h05 aula de história, 10h30 só. Tem um sinal ali, cara, a falta do sinal me deixou um absurdo. Eu precisava do sinal pra saber que a minha aula ia começar. E quando a gente entra na faculdade, é muito da gente, né? É muito da gente. Às vezes tem gente que chega sozinho, desamparado. Imagina uma pessoa que tá com psicológico ruim, tá, sei lá, passando por algum problema, chega na faculdade, se ela não tem um amparo legal, o curso vai indo embora. Às vezes até com psicológico bom, é um choque, né? Porque eu lembro assim, é claro pra mim que no ensino médio, na escola como um todo, era assim, a gente entrava, passava por aquele portão e era meio que direcionado como uma fila indiana, assim, até a quadra pra fazer. E aí você podia seguir alguém, não era? Você podia ir atrás de alguém, você podia não saber nada. Você não podia saber onde é a sua sala, a quadra tava ali, você podia pegar uma informação. A rotina tava toda programada, assim, todo mundo, você chegava na escola, a primeira coisa que te faziam era te explicar o que era aquilo, qual era a dinâmica ali, A gente tinha, um dia inteiro só no primeiro dia de aula, só pra esclarecer isso tudo, entendeu? E na faculdade é meio que você chega lá, um mundo enorme. E você tem que ter cuidado com a sua liberdade. Beleza. E a gente, falando em choque, o que teve logo em seguida, pra muitos, a pandemia. Então, como é que foi, assim, eu não sei quanto tempo tu teve, assim, de aulas presenciais, que tu pôde aproveitar. Eu tive um ano inteiro de aulas presenciais. Bacana, legal. E como é que se deu depois essa transição para online? Tu acha que foi bom, foi ruim? Tu conseguiu se adaptar bem nesse caso? Cara, queda de cabelo. Meu cabelo caiu muito na pandemia e... Só de estresse? Só de estresse, com certeza. Foi um período bem ruim, né? Pra todo mundo, eu acho. A pandemia veio aí e
a gente ficou de mãos atadas, porque teve um período, né, sem aula, que a gente ficou sem aula. Foi um período bem difícil pra mim. Eu perdi familiares, eu perdi gente que eu gostava muito. Então, eu tive que me recompor pra tentar pegar essas aulas. Porque no início eu não queria. Eu tava ali estagnada, sabe? Quantas temporadas tem Grey's Anatomy? Será? Umas 12? Por aí. Eu não consegui... Eu assisti 8 temporadas. Porque eu não conseguia levantar da cama, assim. Bem difícil. Nossa, falando dessa perspectiva da pandemia, sim, acho que isso que tu falou corresponde à realidade de muitas pessoas. Inclusive, acho que a nossa também, a minha do Guilherme, né? A gente vê pais que foram internados, perda de parentes, amigos, colegas, conhecidos, uma pressão muito grande. Teve muita gente que levou na perspectiva, tô em casa, vou estar em casa, home office e tal, mas tem muita gente que não consegue se adaptar, né? Exatamente. Fica tenso, às vezes não consegue confundir ou dissociar um espaço para trabalho, para estudo. Você, às vezes, quem tá no quarto, né, vê a cama, já quer deitar. Isso foi muito difícil, Eu fico pensando que eu não tenho muito mais referência para voltar ao presencial, sabe? Eu fico com medo de que as aulas voltem ao presencial e eu não saiba mais me importar. Eu tenho esse medo também. Fazer prova. É um medo conjunto. E esse período eu vou ter que fazer prova presencial, então eu não sei como é que vai ser. Pois é, eu também. E eu fico imaginando a galera, assim, os calouros que entraram já nesse regime de EAD, sabe? Que não tiveram nem a chance, assim, de ter aulas presenciais, de viver a faculdade como a gente viveu, por exemplo, os primeiros períodos e tal. Com certeza. Com certeza. Imagina essa galera voltando pro presencial, quer dizer, indo a primeira vez pro presencial agora. Deve ser um choque, né? Vai ser um choque. Imagina a primeira sexta... Choque ao quadrado, né, meu? Imagina a primeira sexta cultural presencial. O pessoal vai estar todo mundo distante, todo mundo duro, assim. Imagina a galera... Tentando se reconhecer pelo ícone ali do Meet. A galera levando um trote no terceiro período. Sem condição. Não, vi aquela tua máscara, acho que tu é o fulano. Reconheci pelo design, assim, o template. Mas tendo um pouco desse choque... a gente, quando entra na faculdade, uma coisa que sempre tem nos primeiros dias de aula é falar sobre o mercado, falar sobre a profissão. E como é que foi te apresentar a profissão de design? Algo assim muito inovador, te gerou umas expectativas, são muitas áreas. Como é que tu... Cara, a primeira coisa que você descobre quando você vai fazer design é que existe um leque de áreas muito grande. Eu lembro que a gente chegou e a gente entrou num auditório, assim, e botaram um slide pra gente, e colocaram todas as áreas que o design poderia entrar e todas as áreas que você poderia fazer. E aí eu olhei pras disciplinas, eu olhei pra aquilo tudo e pensei, realmente muita coisa, mas será que vai entrar ali? Será que vai casar com o que eu tô estudando? E acho que foi a primeira angústia que eu tive quando eu entrei na faculdade. Será que essas disciplinas eu vou usar? Será que essas disciplinas vão ser úteis pra mim, fazer o que eu quero? E eu nem sabia o que eu queria. Eu desenhava, eu queria fazer arte, eu queria mexer com as coisas. Eu queria encontrar alguma coisa, um jeito de canalizar aquilo, não eu sabia exatamente como. Eu queria canalizar aquilo, exatamente. E existem algumas outras graduações parecidas, né? Ramificações do design que você já começa desde o princípio já meio que focado numa direção. O design gráfico, por exemplo, design de produto. Bom, mas o que eu queria saber mesmo é... Você falou no começo que tinha essa vontade de canalizar essa energia, essa vontade sua de desenhar, esse seu talento, e estava muito pensando em design, arquitetura, que são os ramos principais, mas qual foi o momento assim que você bateu o martelo pro design? Cara, então, quando a gente entra na faculdade, a gente é muito perguntado por que a gente escolheu o design. E a gente responde que, eu gostava de desenhar. Só que eu descobri que se eu só gostasse de desenhar, eu ia me dar muito mal na faculdade. Então eu tive que aprender outras paixões. Eu tive que procurar outras paixões. Pra mim, demais, né? E aí eu fui encontrando, eu tive muita sorte, porque eu gostei do design. Quando eu conheci o design, o que era real, porque a gente tem um choque do que é o real da nossa faculdade quando a gente tá lá. A gente pode ver vídeo no YouTube, a gente pode pesquisar, a gente pode falar com as pessoas, mas a gente vai descobrir quando a gente estiver lá. Nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Acho que é um privilégio você entrar na faculdade... Normalmente é difícil a gente entrar na faculdade e saber exatamente o que a gente vai lidar, né? Exatamente o que a gente vai ter ali pra gente. Mas depois que a gente começa a conviver e entender que, realmente eu fiz a escolha certa, é muito gratificante, né? Com certeza. Eu quero ver mais pessoas sentindo isso, sabe? Uma coisa que eu ressalto muito na faculdade, eu acho que todo mundo tem que poder realizar ou alcançar ou conhecer, é a atividade extracurricular. Então, com certeza. Nossa, projeto de pesquisa, de extensão, sei lá, algo voluntário até dentro do curso, eu acho que faz uma diferença muito grande e te integra muito mais.
E dito isto, a gente sabe que a Malu, ela faz parte de um projeto de P&D, mentoria. Como é que foi isso pra ti, sabe? Como é que se deu? O que vocês fazem? O que isso mudou pra ti? Como é que se dá isso? Cara, então, eu tive a oportunidade de entrar nesse projeto de P&D. Foi engraçado, porque foi no começo, não no começo, mas ali no meio da pandemia. Então, assim, eu entrei de cabeça, eu entrei no mundo do home office de primeira. Foi minha primeira experiência, assim, profissional, dizendo, né? E foi complicado me adaptar a esse formato, porque é um formato novo, eu nunca tinha visto. E, pra ser bem sincera, antes eu não imaginava tão cedo trabalhando em algo com o meu curso. Porque o meu curso, ele é um curso diurno, eu passava manhã à tarde na faculdade. E na minha cabeça, eu só ia trabalhar quando eu saísse da faculdade. E aí isso caiu por terra pra mim, porque surgiu essa oportunidade. E ela só surgiu por conta de uma atividade extracurricular. Porque eu tive a oportunidade de entrar no MEG, que foi o Movimento Empresa Júnior. Lá eu conheci pessoas. Dentro dessas pessoas, uma pessoa me apresentou para essa vaga no P&D e eu consegui entrar. Eu fiz a entrevista e eu entrei. Nossa, que bacana. E como funciona mais ou menos uma empresa chega com vocês, vai ter um contrato com a faculdade? Como é que funciona? A empresa Júnior? Não, do P&D eu tô assumindo que tem um... Vocês fazem pra quem o serviço de vocês? Quem vocês prestam? Ele é voltado pra universidade que tá voltado do P&D, que no caso é o UEA. E a gente faz serviços como se fosse assim, pra UEA, sabe? Ah, entendi. E nesse caso a gente treina o que a gente sabe, voltado pra eles. As demandas vêm através deles. E eu achei interessante a gente tocar um pouco nesse seu histórico com o MEG, Empresa Júnior. Eu participei também do movimento Empresa Júnior. Eu acho assim, uma iniciativa fantástica. Eu acho que é uma maneira de realmente assim, democratizar isso que a gente está falando, sabe? Dar oportunidade para todo mundo que está entrando na faculdade de conhecer o curso assim, na sua integralidade, na sua essência. Você testar o que você sabe fazer, o que você treinou pra fazer, né? Porque muitas atividades extracurriculares, isso é uma coisa que me deixa um pouco frustrado, estão muito vinculadas à questão de, assim, o critério de seleção está muito vinculado a rendimento acadêmico, coeficiente. Eu acho que isso exclui muita gente. Eu conheço muita gente que só está tendo a oportunidade de entrar, de conhecer uma desses ramos agora, porque teve que passar um bom tempo focando em estudar e melhorar o coeficiente para conseguir uma bolsa. E mais uma vez, você tem que parar tudo que você está fazendo para estudar para uma coisa específica. Suas intenções precisam voltar para alguma coisa. Eu acho isso um absurdo. E eu acho que a vantagem da empresa júnior é justamente essa, porque esse critério não existe, né? Exatamente. Na verdade, para quem não sabe, né, como é que funciona a empresa júnior, são iniciativas de estudantes, né, dentro de um determinado curso acadêmico, que montam uma empresa associada com a instituição de ensino, com um professor orientador e prestam serviços dentro da gama de serviços que aquela profissão para a qual eles estão se formando permitem, né, eles exercer, e eles oferecem isso para o mercado fora, seja para o polo industrial, por exemplo, pessoas físicas, pessoas jurídicas. E eu acho isso fantástico porque eu sinto que eu me desenvolvi muito depois de conhecer meu tempo na Start Hub, empresa júnior, que hoje tá indo pro palco do Ened. Inclusive, vocês têm uma sala, uma coisa que eu queria muito. Então, eu queria que conta mais pra gente sobre isso, sobre o seu histórico com o Movimento Empresa Júnior. O Movimento Empresa Júnior surgiu num cenário bem caótico, que foi no meio da pandemia, e já entrou em um cenário online, cenário home office. Dá pra ver que tua vida se transformou muito na pandemia, né? Com certeza. Foi um momento assim que eu não tava esperando. Tem coisas que a gente acha que não vai dar conta, e só dá conta quando já tá na tua mão, quando já tá nas tuas costas, quando já tá pra você fazer. Então, o Movimento Empresa Júnior, o MEG, o P&D entrou nesse cenário. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Começou ali, a ebulição ali. E foi um momento que eu conheci muita gente, eu gostei muito desse primeiro início, porque como eu disse, na pandemia, né, aquela situação, o Brasil tava caótico, perda de familiar, foi um momento que foi bem difícil de lidar. Eu acho que quando eu consegui entrar em contato com essas pessoas, foi quando eu comecei a ficar melhor, foi quando as coisas começaram na minha cabeça a melhorar, sabe? E tá indo em contato com gente, fazer projetos, coisas que você gosta de fazer, mudou muito o jeito que eu comecei a pensar naquele momento, sabe? Então foi muito importante pra mim, foi uma virada de chave estar em contato e poder fazer coisas que eu gosto, porque eu tava tão assim, que eu nem lembrava do que eu gostava. Fazia tanto tempo que eu não pisava na faculdade, fazia tanto tempo que eu não tava ali fazendo as coisas, e quando a gente tem esses projetos pra fazer,
e você precisa fazer, você precisa estar ali em contato com as pessoas, te coloca em um papel de realizar isso da melhor forma que você tem que fazer, porque é pra uma pessoa. Esses projetos são pras pessoas. As pessoas pagaram por ele, então você tem que fazer direito. Às vezes até muita pressão, né? É muita pressão. E nesses projetos, né, para pessoas, eu acho que quando a gente tem esse choque, né, como tu falou, foi várias coisas ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que é muito gratificante é o resultado. E diante desse teu desenrolar, o Torocast é um exemplo disso. Um exemplo disso. Então, a gente, eu, Guilherme, o Renan, a gente precisava ter uma identidade visual, a gente tinha definido o nome, Torocast, mas a gente não tinha esse vislumbre de, como posso dizer, de uma identidade visual, de uma logomarca, de um slogan. O próprio briefing no processo, a gente não tinha uma ideia, a gente não conhecia isso muito. E como parte dessa valoração, a gente queria ter uma perspectiva universitária. Então, de gente como a gente, né? Então, a gente achei muito legal essa iniciativa de vocês. E a gente foi com a Arco EJ, que é a empresa júnior de arquitetura e design, e fizemos esse processo de identidade visual. E a Malu foi a pessoa que criou a identidade visual do Torocast. Essa beleza que vocês estão vendo. Essa belezinha aqui. E é engraçado tu falar isso, porque aquele briefing, eu lembro especificamente, foi um dia muito legal. Acho que a gente passou o quê? 2 horas conversando, né? Foi basicamente um briefing de 2 horas. E geralmente essa é a parte um pouco mais chata do negócio, porque você tá ali há tanto tempo que você quer... quero acabar isso aqui e terminar logo. Mas com vocês foi muito legal, porque a conversa fluiu tão bem que parecia que já era o podcast ali. Aí eu falei, pode gravar, esse aqui tá pronto pra postar. Fluiu tão bem que a gente decidiu que ia continuar aqui, né? Que ia continuar aqui. E aqui estamos nós. É o famoso déjà vu. O famoso déjà vu. O famoso déjà vu. E assim, a gente falou do MED, a gente falou dos projetos. O Torocast é um resultado desse dedilhar de vários projetos, de vários processos. Mas isso é uma forma da representação da tua profissão. A profissão que tu almeja seguir no futuro, ou pelo menos tem criado a experiência. Sim. Hoje, como Malu, tu se sente realizada nesse processo? Assim, no design, o que tu anda aprendendo, realizando como resultado? Cara, eu fui descobrindo o design muito na prática, muito no vamos ver. Eu não tinha muita noção do que poderia ser a área, eu tinha ideias, é claro. E a gente vai descobrindo muito quando você tá fazendo. E aí hoje eu vejo o design caminhando muito com a parte tecnológica, e é uma parte que eu gosto também. Então isso casou perfeitamente com os meus interesses e é onde eu quero seguir, sabe? O design ligado à tecnologia. Entendi. Ele pra mim funciona assim e é como eu gosto de trabalhar. Então isso já é meio que um ramo de especialização. Um ramo de especialização. Bacana. Engraçado, porque começou no desenho e tá indo pra um lugar que você nem imaginava antes. E desculpa, você tá em qual período mesmo? Eu tô no 5º período. 5º. São 8, né? 8. Quanta coisa ainda tem, né? É que eu tô acostumado com 10 aí. 10 períodos 10 períodos. Pô, mas é bacana, porque nem sempre a gente, nessa fase, né, da faculdade, já tem decidido, assim, exatamente que ramo da faculdade. E pode ser que mude, né? A gente tá aí o tempo todo, as coisas vão mudando. Eu acho legal que você parece ser uma pessoa bem decidida quanto a isso e bem empolgada, né? Quer perguntar mais alguma coisa? Tem, depois. Tem algo a pontuar antes? Não, eu queria... essa pergunta da especialização que veio na cabeça e acabou respondendo. Tu vê como tendência essa área que tu tá desenvolvendo? É uma tendência. Tendência. E dentre outras tendências, como tu vê outra assim que tu gostaria de aprender, que não aprendeu? Cara, eu me sinto assim, como um polvo, porque... É engraçado falar isso, né? Mas eu acho bacana quando a gente tem muitas referências. Eu bato nessa tecla de quanto mais referências você tem, mais diverso é o seu trabalho. Eu tento buscar isso em muitas formas. O design, por ser uma área muito visual, ajuda muita gente nisso. Todo momento a gente tá com experiências, a gente tá com essas referências e pode usar no nosso trabalho. Eu acho que é a coisa genial do design. É você usar tudo que você gosta e você pode colocar em um lugar. Você pode colocar no seu projeto. E... como eu posso dizer assim, você tem algum método para, por exemplo, você está em casa e você quer manter a sua mente de design afiada, o que você faz para tipo, manter manter suas habilidades assim, aquecidas? Eu acho que é um processo muito natural, assim, você tá ali no dia a dia, você tá fazendo coisas que você gosta e você olha pra alguma coisa e pensa, pô, isso poderia entrar em algum projeto, isso poderia entrar em algum lugar. Então tua fonte de inspiração é basicamente tudo. É o dia a dia, com certeza. Estalos, assim. Estalos. O design é visual e é por isso que eu gosto muito dele. Esse processo da gente juntar tudo que a gente gosta e enfiar em um projeto. E às vezes você nem percebe, às vezes ele tá tão implícito ali, mas você sabe.
E em alguns momentos, assim, tem certos projetos específicos, certos serviços, assim, que você sente que não tá fluindo e você meio que tem que forçar mais, assim, não, tem que sentar pra fazer alguma coisa. Que o processo, assim, não é tão espontâneo. Você Com tem certeza. Acho que ele é bem demorado. Na verdade, eu gosto né, da projetação do design porque ela tem espaço pra... Eu sinto isso, que ela tem espaço pra gente errar, sabe? A metodologia do design, ela é pensada nisso. Ela tem um começo, um meio e fim, só que ele não é linear. Ele é um processo cíclico. Você começa, aí você faz a projetação, você testa, aí você volta pro início pra testar de novo e depois de muito tempo, depois de muito indo voltar, o projeto tá pronto. Pronto. Entendi. E aí é engraçado porque a nossa vida acadêmica inteira a gente é treinada pra não errar, né? E a criatividade, ela tá interligada ao errar. Então, Criatividade sem erro não é criatividade. não é. E aí quando você tem a chance de errar, eu sinto que dá um gás ali, sabe? Porque você tem que errar. E a gente fala muito isso no design. Quanto mais errar, quanto mais cedo você errar, mais cedo você vai ter o seu projeto realizado. E como é você ter que trabalhar esse seu processo criativo em conjunto, assim, um brainstorming coletivo, com seus colegas de equipe, colegas de empresa? Como é que é essa Eu dinâmica? adoro, porque quando você tá ali em projeto com alguém, você tem uma outra visão da outra pessoa. E a sua mente é sua mente. A outra visão da outra pessoa é uma mente completamente diferente. E Entendi. quando isso se junta em um projeto, você fica, caramba, eu não tinha pensado nisso. Sabe? A gente faz várias alternativas, separadamente. E quando a gente se junta pra ver, eu fico, caramba, eu não tinha pensado nisso. E a outra pessoa vira pra você, eu não tinha pensado nisso. E quando a gente pode juntar e colocar isso em prática, é bem bacana. E o MED me proporcionou muito isso. Eu acredito que até no nosso próprio processo de identidade visual, quando a gente viu os modelos apresentados, a gente ficou em choque, porque era um mais diferente que o outro. E era muito diferente, né? E cada um seguindo uma narrativa que cada um interpretou, visualizou, vendo da perspectiva do nosso briefing. É impressionante, assim, cada resultado, cada olhar, é algo que até faz a gente refletir. A gente, como na perspectiva da gente que toca o podcast, toca esse processo todo, traz um novo olhar totalmente diferente. E assim, a gente ouviu esse teu desenrolar do ensino médio, ensino superior, e algo que eu paro para refletir é que, tipo, o teu pressuposto, ele parte do desenho. Desde jovem você desenhava, fazia os rasbitos, falou da parede do quarto e todos esses fatores. E eu acho que isso é muito, assim, muito comum nesse meio, assim. Sempre uma pessoa, como você disse, sempre tem numa sala alguém que desenha, alguém que faz algo nesse formato. Eu acho legal que quando a gente fala sobre arte, o desenho é uma palavra quase que comum. Eu não sei se particularmente gosto muito de fotografia. E na definição em latim de fotografia é desenhar de luz. Eu acho muito interessante. Bonito isso. Sim. Porque a fotografia, ela é uma representação da luz, né? Não sei explicar o Brasil, quem entende mais de física pode falar melhor que eu. Mas, resumidamente, né, a definição do latim é o desenhar de luz. E um ponto que a gente vê nesses desenhares, nesse desenho, é a criatividade. E, assim, algo que eu queria ver tu abordar mais é nessa perspectiva, nessa linha temporal da Malu do ensino médio, do ensino superior, a pessoa que está hoje conversando aqui com a gente. Como você se dá essa importância da criatividade? No olhar crítico, no olhar positivo da tua base educacional? Porque eu acho que quando a gente fala de educação, criatividade é uma coisa que falta muito. Isso. Falta demais. Falta demais. E a gente fica tão numa linearidade de vestibular, tem que fazer isso, assim, assim, assado. E a gente não tem uma liberdade para ser criativo. Exatamente. E é como a gente disse, não tem como ser criativo sem errar. E a gente, nesse momento de transição do ensino médio para o ensino superior, às vezes a gente quer errar para ver o que vai acontecer, seja num momento de lazer, seja no próprio vestibular. A gente não sabe que vai fazer uma prova e tem que atingir aquela nota máxima e já vai passar. A gente não tem aquele segunda vez, a segunda chance. A gente pode até se inscrever no Enem para testar algo assim, mas não é a mesma coisa no ano. Eu, por exemplo, eu fiz o Enem acho que 4 vezes. Minha mãe pediu para fazer desde o 9º ano e eu fui lá e fiz. É o momento que você é preparado a sua vida toda, né? Exatamente. E quando foi no 3º ano, meu Enem não foi nada do que eu esperava. Eu tinha feito o Enem muito melhor no 1º e no 2º ano do que no 3º. E nossa, Também acho. E eu ficava... Você fez quantas vezes, né? Pelo menos 3. Uau. Eu ficava assim, eu já tava tão... Eu chegava assim, o fiscal, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, tudo Você é bem? tranquilo.
Não, você já sabe como é que... Terceira vez. Sempre, deve ser de sempre aqui. Aqui, ó, redação de aula. Era engraçado que assim, que a gente principalmente aconselhado pelos pais, né, fazer várias, incentiva a gente a fazer várias vezes isso, né, como treino, mas assim, minha mãe queria que eu treinasse pro Enem, mas com a mentalidade de não precisar do Enem. Que específico. Caramba. Mas assim, e pra ti, Malu, nessa questão de criatividade como um todo? Cara, eu tenho uma visão de que a escola mata a nossa criatividade, sendo bem direta, assim. A escola mata a nossa criatividade. O momento mais dark do podcast aqui. O momento mais dark do podcast. Começamos com as verdades. Um filtro, assim. Mas diga aí, o que te leva a pensar nisso? Por que a escola mata a criatividade? Toda criança em potencial, ela tem um talento muito magnífico, muito grande, sabe? Minha mãe é professora de terceiro ano de terceira série. Ela chega contando histórias pra mim que eu fico com ciúme, porque eu queria ter a criatividade daquela criança. Porque ela chega em casa e mostra um dia a dia da minha mãe muito normal, assim. Ela chegando em casa e fala, e aí, como é que foi seu dia? Ela, fiz o planejamento, não sei o quê. O fulano enfiou uma tesoura no olho do ciclano. É o dia normal da minha mãe. Ela chegava com histórias assim. E dentre outras histórias, tinha cartinhas que ela chegava e... basicamente eram cartinhas de meninas falando como minha mãe era perfeita e maravilhosa e não sei o quê. E faziam desenhos incríveis ali. Eu falava, meu Deus, isso é muito bonito. E inesperado. A criatividade ela é muito inesperada. E principalmente de uma criança, que ela tá ali no ápice da criatividade dela, né? Então, acho que em algum momento entre essa vida infantil e a vida adulta, ela vai perdendo um pouco essa questão, porque ela não é incentivada, sabe? A gente vai perdendo um pouco disso. Entendo o que você quer dizer e acho interessante porque eu tava tendo uma conversa sobre isso, acho que ontem, nem lembro, sinceramente, mas ainda essa semana, que assim, a gente tá muito, a nossa sociedade, né, em termos de produtividade, exploração comercial mesmo, a gente está acostumado a explorar uma gama muito restrita da capacidade humana, assim, das várias inteligências humanas, sabe? Às vezes a gente até taxa alguém, assim, rotula como incapaz ou burro, assim, só porque ela não tem aquela mesma aptidão para aquela gama restrita de habilidades que às vezes passou da escola, passou do ensino médio, nem é o que ela vai usar para a vida, entende? Com certeza. E o sistema, assim, de hoje, esse fato de você, querendo ou não ser meio que obrigado a fazer uma faculdade para suceder na vida, é um pouco nocivo, apesar de que, eu amo fazer faculdade, eu gosto do que eu tô fazendo, assim, do que eu tô vivendo, mas eu não acho que isso deveria ser uma obrigação, sabe? Porque da mesma forma como a escola, você tá meio que filtrando das pessoas, assim, obrigando a seguir certos caminhos e explorar, restringir cada vez mais a gama de habilidades que ela pode usar, sabe? E às vezes você precisa passar anos inteiros da sua vida se dedicando a se nivelar a algumas das suas habilidades, assim, que você não tem bem afloradas. Por exemplo, alguém que não se dá bem com matemática é forçado a fazer o mínimo daquilo, assim. E a pessoa se sentir capaz, precisa de burra, isso né? é frustrante. E é engraçado quando acontece, quando você descobre que você não é burro, que você só tem uma inteligência que ela precisa ser valorizada. Isso é incrível. E o que me deixa um pouco esperançoso é que ultimamente a gente tem visto uma mudança nisso, né? Que tem surgido novas maneiras de se ganhar dinheiro, novas profissões, novos caminhos, assim, que bem alternativos e que não dependem de um diploma ou de uma credencial, de um título, qualquer coisa de simplesmente é o seu talento e a sua capacidade de fazer aquilo acontecer. E apesar de que não sei se ainda dá para dizer que é uma coisa que se deve recomendar para todo mundo, se jogue tudo fora, seus estudos fora e vá viver seus sonhos, vender o que você consegue desenhar no papel, mas é interessante que hoje em dia a gente está cada vez mais perto de ter uma oportunidade dessa, de ter uma abertura para isso. Eu acho que a gente parte da seguinte filosofia. A gente vive uma sociedade, um contemporâneo muito pressionado. E muita pressão, ansiedade, angústia, nervosismo, às vezes gera um próprio sentimento de timidez. A gente não se sente tão livre para falar ou para realizar projetos, algumas coisas, partindo do nosso natural. Eu acho que quando a gente se sente livre, conhece várias oportunidades e se deixa conhecer,
de maneira natural, sem uma pressão oculta por estar estudando vestibular, faculdade, primeiro trabalho. É diferente. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por trabalho voluntário. Eu vejo voluntário aqui, eu vou fazer. Eu fui recente na Ação Plástico Zero, que foi uma ação de parceria da FAZ com a Coca e em outros projetos, Garapés Limpo, chamada ambiental. E, nossa, eu me apaixonei. Eu peguei um bote, vi ações de educação ambiental, mas, pô, isso foi, sei lá, semana passada. Na semana retrasada, eu estava em outro sobre políticas públicas, sobre reivindicando algumas ações. Eu naturalmente sinto essa necessidade de participar, de fazer, porque eu não me vejo como obrigado. Eu me vejo como eu não sinto, não tem ninguém atrás dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Eu sei que é importante, mas eu me sinto livre de usar dessa importância de fazer o que eu gosto, de conhecer pessoas que me inspiram nesses projetos. Quando você se sente mais livre e conhece, como é que eu posso dizer? Você tem um leque de oportunidades, você conhece tudo e te dão a liberdade de escolher, de ver essas possibilidades, você acaba naturalmente escolhendo. Então, eu acredito que se não houvesse uma pressão, muitas das vezes até opressão, a gente talvez teria naturalmente um incentivo muito maior à faculdade partindo dos jovens. Se não visse com esse estímulo assim, de um curso específico, se não visse com uma pressão muito grande para o primeiro emprego, algo assim, a gente sabe que há uma dificuldade muito grande, que há índices horríveis assim, com a pandemia, com a economia, com o desemprego. E aí, naturalmente, há essa pressão de uma conquista, de algo que vai lhe dar uma estabilidade. Mas, do mesmo modo, essa linha da estabilidade, de você ter que fazer isso, ter que conseguir isso, te limita muito. E uma visão que poderia ser criativa, inovadora, diante de habilidades emocionais, que é uma pauta que o Fórum Econômico Mundial trata, das soft skills, hard skills. Para quem não conhece, pesquisa um pouco. A gente não vê muito isso. Principalmente se o teu set natural de habilidades não te faz um médico, um advogado, um engenheiro. E a gente vai acompanhando nas disciplinas serem hierarquizadas, né? Você começa tendo arte, você começa tendo informática e tal. E ao longo do tempo elas vão diminuindo a carga horária, até que elas somem. Teve um momento que eu fiquei, pô, por que parou? Por que parou? Aí fica só português e matemática. E fica português e matemática. Português e matemática. E olha que mesmo assim a gente... Uma das coisas que a gente sai e não aprende definitivamente. Cara, eu tive inglês por, sei lá, muito tempo e até hoje eu não sei coisas básicas que eu poderia ter aprendido. O próprio português, eu acho que a gente aprende mesóclise, próclise, e a última pessoa que veio fazendo isso foi o Temer. Nem fala isso que eu não sei. Farei, loei, mais uma atividade. Tu não vê a gente falando assim. Mas eu sei dividir certinho, sabe? Quando a quebra da linha ali, eu sei fazer. Dividir, mas e usar no dia a dia? Aí é complicado. É complicado. A mesma coisa quando a gente fala assim, pra que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Sabe? Nada contra, eu gosto, eu lembro até hoje. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, né? Eu acertei? Nem ele sabe. O engenheiro não lembrou. Eu errei, né? Acontece. Me desculpa. Ele sabe escrever, não sei. Tem uma musiquinha também, né? Pode lembrar. Nossa, tá aí a criatividade. Essas músicas, esses verbetes, esses lembretes. A gente tinha no Biologia o reficofage. Tu lembra? O que era isso, reficofage? Tu lembra do reficofage, Guilherme? Filo... Se tu não lembra, eu não lembro. Qual família... Não sei. Cosseno, tangente, seno, sempre tinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, raiz cada um. Ele vai ficar bem triste vendo esse vídeo. Não deixa de fazer parte, eu acho que é algo que marca, sabe? É diferente, porque isso meio que... tá ali, ó. A produção, o ponto aqui trouxe a fórmula de Bhaskara pra gente. Mas essa é completa, pô, com o X1 e o X2. Eu queria só a raiz. Era separado. Eu só queria a raiz de delta, pô. Ai. Me desculpa aí quem não aprendeu ainda, ou quem já aprendeu e não quer lembrar. A gente só faz essa questão de citar. Não, tá bom, já entendi. Eu errei do mesmo jeito, tudo bem, desculpa aí. A produção tá mais ativa. A produção é ciência da computação, né, pô? Que é na hora. É na hora, prática. Assim, Malu, aproveitando que a gente tocou nesses pontos, né? É uma pergunta que me chamou a atenção para uma galera mais jovem que nos acompanha, né? Que queria fazer para você. Se você teve assim, tipo, quais são as estratégias que você usou para passar no vestibular? Você passou, por exemplo, com o PSC ou se foi pelo Enem? Qual foi a... Cara, acredita que eu perdi o PSC?
Sério? Eu tava me preparando pro PSC e eu tava muito confiante que eu ia passar pelo PSC, porque eu tava acompanhando ali e tava nervosa, mas, pô, eu sabia que eu ia passar. E aí, no dia da inscrição, porque são 3, né, que você faz, e no último eu perdi a inscrição. Meu Deus. E eu soube na hora, assim, e foi em minutos, assim. Tipo, tinha passado meia hora e eu tinha perdido a O inscrição. Renan não fez isso também? Na nossa época? Fez? Foi o Cis, acho que ele perdeu? Sim. É A gente ri, né? Mas a gente sabe o que acontece. E foi um desespero tão grande. A gente levando na perspectiva Manaus, que Manaus é um ovo, todo mundo se conhece, aqui ou lá tem um trânsito, um buraco na rua. Eu me lembro que teve gente na época do vestibular que eu ajudei, eu dei carona, porque, pelo amor de Deus, é um trânsito infernal, parece que nada está preparado, um dia que está definido há muito tempo pelas comissões, seja pela Conveste, pela banca realizadora da UEAV, Unesp, e no dia parece um caos, e tem gente que perde. Tem canais de YouTube, algumas coisas assim, que fazem vídeo só pra ver os atrasados do Enem. Eu lembro quando isso começou a virar febre, né? Um desespero tão grande, foi um desespero tão grande. Eu chorei tanto que eu soluçava esse dia. E aí foi que eu percebi que eu precisava estudar pro Enem. E aí eu larguei tudo que eu tava fazendo e estudei pro Enem, assim, em 6 meses. E deu certo. Me programei, eu fiz cronograma, eu odiava plano, eu odiava isso, mas o que deu certo pra mim foram cronogramas. Foi o quadro branco. Ele físico ali, eu pegando um pincel e escrevendo o que eu ia fazer. Eu tentava seguir a risca. Muito mapa mental, essas coisas. Mapa mental, adorava. História, canetinhas ali, cara, eu era doido da canetinha. Eu não sei se tu viu, não sei se vocês viram, mas tem um Reels que fala bem assim: alunos de história fazendo mapa mental em 2030. Aí, Covid-19 marcado em rosa. Muito bom. Covid-19 marcado em rosa. Pandemia. Brasil, tudo colorido. E a gente que tá vivendo, né? Uma catástrofe. Então, assim, pro título do mapa é 2020. Aí vai vários anos. Vai descendo. Pré-guerra mundial. Idade das trevas, parte 2. Mudanças climáticas. Tem que falar disso. Cara, aproveita aí, faz teu... Não, isso é uma realidade, tá saindo no jornal todo dia. E assim, a gente entrou nessa trajetória e acho que uma coisa que não quer calar é que se tu pudesse falar, sei lá, viajar um tempo e voltar com aquela Malu lá do primeiro ano, do nono ano, daria algum conselho pra ela? Com certeza. O que você falaria assim? Assim, né? Na teoria de viagem no tempo, a gente não pode falar com a gente mesmo. Não, claro. Então, isso começa você já começou aí. Uma hipótese. Eu escreveria uma carta pra mim. Eu acho que na carta eu ia falar, não pare o que você tá fazendo. Porque teve um momento que eu tive que parar pra focar pro vestibular. E eu passei 2 anos assim, sem tocar em caneta, tudo que eu gostava. Eu parei de fazer total. E eu gostava muito, eu adorava aquarela, eu adorava botar a mão na massa e fazer coisas que eu queria, sabe? Criar histórias, eu adorava história em quadrinho. Fun fact. E aí eu parei tudo pra fazer isso. E aí eu sinto que a minha criatividade fez assim, sabe? Tipo, pra onde ela foi? Aí eu me foquei pro vestibular e esqueci essa parte. E depois eu tive que voltar e reconstruir isso de novo porque eu ia precisar na faculdade, né? Eu ia precisar muito disso. E acho que se eu pudesse voltar, eu falaria, continua o que você tá fazendo, não para não. Eu acho que é muito daquela filosofia, não sei se tu concorda comigo, mas de que eu viveria tudo exatamente igual? Ou mudaria alguma coisa? Eu mudaria isso, sabe? Eu continuaria a fazer as coisas que eu tava fazendo, sabe? Porque, no caso, chegou a mudar. Eu cheguei a parar, eu parei de desenhar, eu parei de fazer as coisas que eu gostava. E foi duro pra ti, assim, o retorno? Com certeza. Foi algo que tá sendo... que eu tô recuperando agora, inclusive, sabe? Acordou de um coma. Foi exatamente assim. Lembra da Malu? Acorde agora. Agora eu tô precisando de você, agora eu tô precisando da sua criatividade. E aí, cadê? E, bom, você falou de dar conselho pra Malu do passado, né? O que você diria pras novas Malus do futuro? As pessoas que se interessam pela tua área, querem fazer uma graduação em design, o que você dá de conselho pra elas? Cara, no meu caso, eu caí de paraquedas na faculdade, né? Porque eu não, fun fact outro, né? Eu não pesquisei a minha grade curricular. Não faça isso. Pesquise a grade curricular do curso que você quer fazer. Se for design, não pesquisei a minha. Né? Acontece eu pesquisei. Você pesquisou, sai da sala agora. Sai da sala. Então, pra pessoa que quer fazer design, procura, né, ver a grade curricular, porque pode dar certo pra mim, mas pode não dar certo pra você. E procure áreas que você tem interesse, porque a design é uma área bem abrangente, né? Eu acredito que a gente não pode se sentir sozinho. Eu acho que no ensino médio, com tanta questão, né, vestibular,
para alguns trabalho, coisas a fazeres em casa, domésticos. A gente tem que se dar a liberdade de também interagir. O que eu quero dizer com isso? Entrar numa rede social para quem tem Facebook, ainda Instagram, LinkedIn para quem está criando agora ou conhecendo essa rede social que é mais profissional. Procurar alguém que é da área. Eu quero fazer design. Pô, entra no LinkedIn de uma empresa júnior da área. Ou procura uma pessoa, escreve... ArcoEJ aí, ó. ArcoEJ, sigam no Instagram. Queremos você todos aqui. Todos aqui. E aí você bota lá a palavra-chave, design, seja uma área específica, design de produto, design industrial, existe essas outras áreas específicas. E conversa com a pessoa. Vai ter uma pessoa lá que vai estar disposta a falar com você. Às vezes a gente pensa que está muito sozinho. Eu particularmente me via muito sozinho no ensino médio. Quanto comigo mesmo, e vestibulares, e profissão e tudo mais. E acho que depois que tu tá nessa perspectiva mais madura, de um 5º período, 6º período, às vezes no início da faculdade você até não tem. Mas você não tá sozinho. Acho que você tem que ter uma disposição e um livre-arbítrio, uma liberdade de falar assim com as pessoas. Às vezes a gente tá no ensino médio e se sente inferior. A gente cria um grau de superioridade de quem tá na faculdade, né? Cara, eu vi as pessoas chegando no T1, onde que eu tava, e ela tava com uma roupa da UFAM. Eu ficava, meu Deus, é um Deus. Gente, eu não sei vocês, mas até hoje eu tenho às vezes estalos assim, tipo, caraca, eu tô fazendo faculdade. Eu tô fazendo faculdade. Isso foi um momento de tanta pressão pra mim. Eu me sinto assim com o TCC. Eu tô de boa assim, dirigindo. Eu tenho que entregar o TCC. Falando parece que faz tanto tempo, né? Nossa. 1 milhão de anos. 1 milhão de anos. Mas foi uma coisa também que foi impactante no começo da faculdade, porque quando a gente tá na escola é tudo muito dividido por anos, né? Na faculdade é semestre. Então eu sinto que assim, num ano eu vivi 2 anos. Porque eu vivi por 2 momentos eu vivi o ciclo de começo do novo ciclo letivo, de novas pessoas conhecendo, outras indo embora e tipo 2 vezes isso num ano só. E parece que quando eu sento com meus amigos e começo a conversar, tipo, lembra de lá atrás, daquele dia que a gente ficou sentado aqui no CDC? Eu falei, pois isso foi tipo ano passado. E tipo, parece que faz 5 anos que eu já entrei na faculdade, né? Caramba, muito nessa sintonia. Aproveitando o horário, que nós já estamos perto do nosso horário de encerramento, eu queria dar umas palavras finais e aí depois vocês podem dar suas considerações também. Mas assim, hoje nós estamos aqui com a Malu, da área design, de mentoria P&D, dos 20 anos delas e os projetos que ela desenvolveu. E de mesmo modo pode ser você que está assistindo e escutando a gente conversando aqui. Seja você do ensino médio, do ensino superior. Eu acredito que conversas como essa têm que ser mais frequentes. A gente tem que falar de frustrações, a gente tem que criticar, elogiar o que tem que ser elogiado. Falar todas essas perspectivas porque elas são necessárias. Elas fazem uma diferença tamanha para quem está aí do outro lado, para quem está escutando. E hoje no Torocast a gente tem criado essa estrutura para desenvolver cada vez mais esses diálogos e as nossas atividades, como o conselho, a comunidade, nossos parceiros e parceiras. Então, no intuito de desenvolver, eu acredito que a gente segue numa linha hoje muito de famosos, muito de pessoas que já estão no ápice da vida e a gente esquece muito do jovem que está lá na ponta, daquela pessoa que está se desenvolvendo, que está aprendendo, que está tendo muitas frustrações, que não se sente escutada, que fica muito do lado de canto da mesa, pode-se dizer. E são momentos como esse que são oportunos para a gente ver um novo olhar, de fazer uma diferença e às vezes até ver uma perspectiva que pode se tornar uma oportunidade, um encontro de graduação, uma nova visão. E isso é muito importante e é até belo de se ver. Eu fico apaixonado quando eu vejo isso. Então, assim, eu fico como consideração final. Para quem ficou alguma dúvida sobre a graduação da Malu, sobre a trajetória que ela contou pra gente, a gente pode fazer uma outra caixa de perguntas e aí a gente pode gravar um Reels ou um TikTok pra ela estar falando sobre isso, pra gente interagir também, fazer algo legal. Interessante, isso é legal. Antônio tá doido pra gravar TikTok. Com certeza. A gente vai gravar 10 TikToks hoje. Se apaixona pelo TikTok. Com certeza, engajamento. Engajamento. Então, assim, falando aqui por mim, como Antônio, te agradecer, Malu, por participar com a gente. Espero que você tenha gostado de conversar aqui conosco. E queria estender para o Brasil fazer as considerações e para encerrarmos você fazer a sua fala final. Minha fala final? Para quem tá ouvindo e se interessou, pode jogar pro Brasil. Não, claro. Vocês iam lá. Vai, Gui. Não, bom, como o Antônio falou, eu compartilho dos sentimentos. Eu
eu queria te agradecer por ter vindo aqui falar com a gente, né? Primeira convidada oficial do Real Oficial. Gente, que nervoso. Fora, assim, do privilégio. Torocast. E assim, foi legal porque você vem de um mundo assim que é bem, vou colocar estranho como desconhecido, no sentido de desconhecido pra mim, sabe? Eu conheço pouco da tua profissão, conheço pouco teu processo de formação acadêmica, como é o mundo do design na faculdade, e eu achei bem bacana poder conhecer isso mais a fundo, né? E eu acho que para quem está em casa assistindo a gente também vai ser uma oportunidade de ouro, conhecer a tua história, a tua trajetória, te conhecer como pessoa, e através de ti talvez ter um contato maior, uma visão mais completa do que é você fazer design, ou do que é você entrar na faculdade, você se desenvolver como pessoa, reconhecer seus talentos. Acho isso muito bacana e acho legal a gente, assim, que você é uma pessoa que dá essa sensação de decisão, de que sabe exatamente o que quer fazer e quais são os teus talentos, qual é o caminho que você enxerga para você mesmo. E é isso é tudo sobre o que é o Torocast, né? Trazer pessoas como você para falar para quem tá do outro lado ali e aprender, trocar ideias, assim, e se sentir mais perto do que pode ser que daqui a 2 semanas seja o que ela vai viver, por exemplo. Com certeza. Eu achei legal porque a gente tá aqui, né, com um engenheiro, um economista, tinha ali outro engenheiro, computação, e aqui, né, designer. Não, ele é cientista de dados. Computação. Respeita o curso do cara. Respeita a história. Faz um jogo pra mim. Mas é isso, Malu, queria te agradecer por ter vindo aqui. Eu acho que o papo foi bem bacana. Eu sempre me surpreendo com as conversas aqui do Torocast. A gente se solta, né? A gente vai se soltando, né? Tem uma magia aqui do Torocast. Não, eu falo logo. Antes de começar, a Malu tava... Meu Deus, o que eu vou falar? Não só ela. A gente tava aqui suando aqui, vendo... Gente, primeira convidada, é uma ocasião importante. Vou falar o segredo. A gente ri muito. A gente faz piada, brinca muito pra quando chegar na hora... Seriedade. Mas eu que agradeço, eu adorei estar aqui hoje, eu adorei ser essa pessoa diferente, né, de estar ali fora da bolha de vocês e apresentar um pouco mais do meu mundo pro de vocês. Eu acho que só tem soma aqui, eu adorei o papo, eu adorei saber, eu adoro o primeiro episódio que vocês falam, vocês se soltam muito e foi um blow demais pra mim, assim, porque abriu muitas portas. E eu fico imaginando, né, pra quem tem a oportunidade de ouvir isso, pode ser um caminho. É muito bom ouvir isso pessoalmente. Com certeza, é um diferencial. E, bom, é isso. Eu queria pedir para você que está em casa ajudar a compartilhar isso aí para que muita gente, todo mundo tenha acesso a isso. E com o tempo a gente possa ver mais jovens como a Malu, que são extremamente empolgados, interessados pelo aquilo que estão desenvolvendo e que tem certeza assim, do que quer fazer e que não é por obrigação. Ela sente que é isso que combina com ela, que é isso que ela quer pra ela. E é esse tipo de jovem que eu quero ver. Esse engajar vicia, né? Engajar vicia a gente, quando você falou sobre voluntariado. Eu tô assim, eu tô nesse naipe. Eu vejo, meu Deus, voluntariado? Eu acordo assim, 220 volts, todo dia. E acho que, complementando o que o Brasil falou, assim como pessoa decidida e todas as palavras que ele complementou, quem também está na frustração, quem também está na dúvida, ouvir essa perspectiva também. Até chegar à decisão tem muita frustração. Tem muita frustração. Thales até balançou a cabeça assim. Mas eu acho que é isso. Agradecer, ressaltar, curte, compartilha, fala se você se identificou, fala que alguma dúvida que faltou, que possa comentar, o que você achou de ponto importante. Eu acho que é isso. Desejar um ótimo dia, tarde, noite, não sei qual é o seu fuso, o seu horário aí. Beba uma água, não se esqueça. E, mais uma vez, obrigado por estar escutando, assistindo mais esse episódio do Torocast.